Vamos falar sobre a prova de Biologia do Enem 2022, falar das questões no geral, depois vou analisar cada uma das questões de vocês, é a minha opinião sincera e pessoal sobre a prova. Primeiro, eu gostei da prova. A prova, as questões de Biologia foram bem elaboradas, questões que tu pode até falar, conteudista e tal, mas foram questões boas, questões que você via claramente a alternativa correta. Só que eu quero fazer uma reflexão nesse vídeo para que você entenda qual é o verdadeiro problema do Enem, no caso, que não é necessariamente as questões, mas sim a discrepância do ensino no Brasil. Veja se você entende. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você fez a prova do Enem, vai fazer em outros anos, enfim, independentemente disso. Imagina que você faz a prova do Enem e vê que metade daquelas questões você nunca nem ouviu falar no ensino médio. Poxa, que problemão, né, gurizada? Problemão, porque eu mesmo estudei em escola pública a vida inteira, tá? E eu tive muito menos conteúdo no meu ensino médio do que eu ensino hoje em escolas particulares, por exemplo. Então existe uma discrepância muito grande entre escolas de elite, escolas top, escolas particulares com escolas públicas. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer e uma crítica para que o ensino das escolas públicas melhore. Tá? Eu já vou voltar a falar das questões em si. Tem um outro problema. Tá? O outro problema é que muitas famílias ou muitos estudantes que estão fazendo a prova do Enem, muitas vezes, eles passam até fome. Como é que tu vai conseguir estudar horas se você está passando fome, se você tem problema de falta de internet, falta de luz na sua casa? Um calorão insuportável. Então há uma discrepância tanto nas escolas quanto nas oportunidades que os alunos têm de estudar. Então você pega um aluno que está numa escola top, provavelmente ele tem uma internet rápida, ele tem condições, ele tem empregado, ele tem, enfim, e consegue estudar muitas e muitas horas por dia, enquanto que o outro aluno que já nem mesmo conteúdo está vendo direito, né, por vários outros problemas, que a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, né? Só que ele também tem problemas pessoais, problemas financeiros. Então há vários pontos aqui que a gente poderia mencionar, mas essas são as duas grandes discrepâncias. Agora, voltando para a prova do Enem, professor, você não vai destruir a prova? Por favor, me ajuda. Infelizmente, pessoal, avaliar é um mal necessário. Imagina, tu tem menos vagas do que concorrentes, você tem que avaliar. Só que o ponto não é criticar o Enem. Imagina, vamos fazer tudo 2 mais 2 na prova do Enem. O que é uma célula na prova do Enem? Fala um dinossauro? Não, sabe? Aí todo mundo vai acertar. Tudo bem, todo mundo gabaritou, que lindo, romano, perfeito, né? Só que aí não vai ter vaga, porque todo mundo vai ter a mesma nota. Okay, o tirateima ali vai ser na redação só, porque todo mundo vai gabaritar. Você entende? Não pode facilitar demais. Então tem que ter as questões fáceis, médias e difíceis, e é o que aconteceu. Esse ano teve 16 questões de biologia, uma delas foi um baita crossing over com a química, até mais química do que biologia, lá no ciclo do nitrogênio, mas foi uma prova boa, gurizada. Eu não posso chegar aqui e destruir. Eu vejo pessoas, às vezes, destruindo a prova. Parece que só querem audiência. E não é necessariamente. Tem que refletir sobre isso. Não é a prova o problema. Embora, claro, a gente possa criticar algumas questões, que inclusive são anuladas às vezes. A gente pode criticar a forma como o conteúdo é cobrado, ou alguns conteúdos que são muito específicos. Tu fala, por que o aluno tem que saber isso? Isso tu pode discutir. Concordo contigo. Mas a prova em si, com que ela se propõe, está lá, perfeitinha, redondinha. Então tem a alternativa certa. Tem as difíceis que a maioria irá errar, tem as fáceis que a maioria irá acertar, e assim que é feito o Enem, assim que é feito essa avaliação. Então você pode estar agora em duas situações principais, né? Você pode estar feliz com a sua nota ou triste, certo? Espero muito que vocês estejam felizes com a nota de vocês e que vocês consigam a vaga na universidade, que vai para frente e siga o teu sonho. Agora, se você está no outro patamar, fala, professor, eu fui muito abaixo do que eu esperava, eu não vou conseguir vaga nem a pau. Bom, aí você tem que fazer reflexão. Você pode estar naquele grupo discrepante para baixo, sem tempo, com problemas financeiros, ter estudado em escola que não viu todo o conteúdo, mas aí o que você vai fazer agora? Fala, professor, eu não vou mais fazer o Enem por causa disso, ou sei lá, vou... Não, parte do seu pressuposto, compara consigo mesmo, o que eu, pensando em mim mesmo, posso melhorar para o próximo ano, para que eu possa ter um desempenho melhor no próximo ano. Infelizmente é assim, gurizada. Se a gente chegar e falar, o fulano consegue, eu não consigo, eu vou me comparar com ele, não compara consigo mesmo e tenta melhorar ano a ano, dadas as dificuldades que provavelmente você tenha também.
E aí a gente tem que melhorar. Essa é a nossa reflexão que a gente tem que fazer. A prova está aí. Podemos criticar, mas eu acho que quem critica a prova está apontando o dedo para o lugar errado. Tem que criticar o ensino das pessoas, dos estudantes, tá? Que não tiveram o mesmo patamar daqueles que quase gabaritaram o Enem, sabe? Que fizeram, sei lá, 80 pontos na prova do Enem. Okay? E aí vem outro problema, né, pessoal, que depois a gente faz a prova, chega lá na época do SISU. O SISU também tem discrepância. Por quê? Olha como o Brasil é desigual, né? Porque o Brasil é muito grande, pessoal. Agora imagina que você tem todas as condições do mundo para ir para qualquer lugar do Brasil estudar, vamos supor, a medicina, que é o curso mais difícil. Aí você faz o SISU e você tem dezenas de opções de universidades. Ah, não conseguiu nessa, vai nessa, não conseguiu nessa, vai... Ah, beleza, foi para aquela lá e faz. Agora tem alguns estudantes que não tem condições de sair da sua cidade ou do seu estado, tem que ficar muito próximo ali, porque não tem condições financeiras. Então, a opção desse aluno para o SISU é aquela única universidade. Então, tu vê que, como a discrepância é grande nesse ponto também, até no SISU. Então, isso a gente também pode criticar. Na verdade, a gente pode criticar tudo. O que a gente não pode agora é querer destruir, é querer, sabe... apontar o dedo para os outros. Não, a gente tem que, infelizmente, ou felizmente, pensar, pô, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer dadas as circunstâncias, e bola para frente, gurizada. Torço pelo sucesso de vocês, contem comigo na biologia, aqui tá no canal, na plataforma, estamos juntos, sempre pensando em vídeos mais acessíveis para vocês, tá? E agora, pessoal, eu vou mostrar as questões. Então, vocês vão analisar essas questões junto comigo. Eu vou falar ali quais são as que eu achei mais fáceis, mais difíceis. Tem uma ali que eu achei bem confusa, que essa até poderia ser anulada, mas não vai ser anulada, porque tem uma resposta correta. Embora tenha outra que a gente fala, tchê, será que poderia ser por esse lado também? Mas, enfim, gurizada, torço muito pelo sucesso de vocês e biologia conta comigo aí. Então, fica acompanhando o vídeo, que agora vai lá para o computador lá analisar as questões. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro aqui, estamos na prova azul, tá? Corrigindo as questões da prova azul. Ok? Mas tanto faz, as questões são a mesma, o que muda é a ordem delas. Essa aqui é uma questãozinha 92 que fala sobre saúde pública, tá? Sobre filariose e leishmaniose, tá? São duas doenças que são transmitidas por mosquitos, embora diferentes são mosquitos, então a gente só pode ir controlando o vetor. Então, parasitologia básica aqui, questãozinha boa. Essa aqui é uma questão muito boa. Está falando que a Anvisa aprovou um produto do tratamento de distrofia hereditária da retina, então está falando da visão, tá? Enfim, é um gene que ele incorpora em um vírus, tá? Enfim, aí ele fala assim, o sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá a... Bom, a alternativa correta é a E, tá? Porque ele fala de expressão de gene responsável pela produção da enzima normal. Então, tu faz uma técnica de biotecnologia no qual o vírus ali ele vai estar expressando esse gene. Se tu expressa o gene, você está produzindo aquela proteína que ele coloca aqui. Então, questãozinha boa também, certo? Aqui, extinção de espécies. Essa aqui é uma questão relativamente fácil. Ecologia, cai bastante ecologia no Enem. Então, a alternativa correta seria a A, tá? Então, a competição que acontece aqui, porque se você está colocando uma espécie que não é nativa, uma espécie exótica, introdução de espécie exótica não é ruim, é um impacto ambiental. Então, essa planta, né, vai ocupar áreas de vegetação nativa e vão substituir a flora original. Essa é a alternativa correta. Então, isso pode ser um grande problema a longo prazo. Questão de número 102. Repara aqui que nós estamos falando aqui, para mim, talvez uma questão bastante polêmica, tá? Que fala sobre o PCR, que é aquele teste de Covid bem eficiente que tem, né? Enfim, aqui tem duas alternativas que eu acho que... Primeiro que eu achei uma questão difícil da prova, porque o aluno, a grande maioria dos alunos não estuda o tal de PCR, a gente comenta e tal, mas aqui, por que pega? Primeiro, o DNA, o cDNA, que é o DNA complementar, muitas vezes tu nem estuda isso, né, cara? Nem estuda isso, mas enfim... por que a alternativa correta é a E, tá? Porque o que acontece? A etapa deve ser realizada para... ele está falando aqui sobre uma etapa inicial ali e tal, né? Então, obter moléculas de DNA viral por meio de transcrição reversa. Porque o PCR, pessoal, é feito com DNA. Tu precisa, primeiro, o vírus que é de RNA, o COVID, tu vai pegar esse vírus que é de RNA e vai ter que fazer um DNA dele para o PCR funcionar. Então, essa é a alternativa correta. No entanto, a A... pode ser considerado... Eu conversei, tá, pessoal? Fiquei muito em dúvida. Eu conversei com profissionais, com um amigo, Leandro Garcia, que
é biólogo que trabalhou diretamente com isso, e ele também confirmou isso comigo, tá? Ele diz assim, ó, concentrar o RNA viral para otimizar a técnica. Então, no início, pode ser feito tudo junto, sabe? Você pode aumentar a questão do RNA viral para otimizar. E depois tu faz aquela etapa de formar DNA complementar e tal para tocar o barco aí. Então, eu acho que é uma questão que, para mim, o gabarito é E, só que a A pode ser considerada, então vamos ficar atento, tá? Beleza. A questão 104 fala... isso aqui é tranquilinha, né? Fala sobre a questão de doping sanguíneo. Então já está falando que doping sanguíneo. E aqui ele fala sobre um hormônio, né? Que é responsável pelo processo de eritropoiese. Então tu injeta ele e tal, isso aqui é a formação de mais hemácias. Se tu forma mais hemácias, então doping sanguíneo que está falando, obviamente você está aumentando a taxa de transporte de oxigênio no sangue, porque quanto mais hemácia tem, mais hemoglobina tem, mais ferro ali, mais consequentemente transporte do gás oxigênio. Certo? Então vamos aqui para outra, é a questão 110, questão de evolução, muito boa essa questão, tá, gente? Gostei muito dela, é de nível médio talvez, né? Não é difícil, mas ele fala de 4 estratégias diferentes aqui de anfíbios, tá? Pô, cada um faz uma estratégia, põe 5.000 gametas, outros só 200, não sei o quê, e se dão bem porque estão lá adaptados àquele ambiente e com estratégias muito diferentes. Então, ó, o sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Pessoal, então a gente não pode falar mais evoluído, se dá, não. O sucesso reprodutivo ele pode ser garantido por estratégias diferentes, dependendo da espécie, dependendo de qual organismo ele está. E tá tudo bem, tu botar 5.000 gametas, só que tu vai embora, sobreviver, ele sobreviveu. Enquanto que a espécie 4, aqueles chegam a ser abocanhados e ficam ali na boca do anfíbio, na bolsa de vocalização, velho. Do macho. Então olha que interessante, são muito diferentes as coisas, tipo um cuidado parental ali enquanto está se desenvolvendo, e tá tudo bem, tá uma questãozinha boa. Essa aqui, questão 114, transporte através da membrana, tá, pessoal? Então tá falando ali de uma planta e tal, que ele foi colocado no meio hipotônico, se eu não estou enganado é no meio hipotônico, deixa eu ler de novo. Ó, em ambiente hipotônico, se é no meio hipotônico, dentro da célula é hipertônica. Então o que vai acontecer? A água vai entrar e vai aumentar o vacúolo daquela célula, com diluição do pigmento que ele mencionou. Então é uma questão de osmose, transporte através da membrana, tranquilinho. Questão 118 está falando aqui do desenvolvimento e tal, eles fazem um teste, e como trabalha aqui com machos e tal, o principal hormônio aqui que envolve será esse C aqui, que é a testosterona. Tá? Então questão 118 foi, agora vamos para 121. Essa aqui é muito boa também. Tá? Algumas pessoas falaram, poderia ser ribossomo, porque ribossomo os ribossomos dos fungos são ligeiramente diferentes dos ribossomos das bactérias, né, e tal. Só que o que acontece? Principalmente, é esse aqui, pessoal, é a B. Por quê? Porque está falando sobre microtúbulos, e microtúbulos não estão presentes nas bactérias. Então você pode tratar o fungo, que está aqui no enunciado, sem prejudicar as bactérias do teu intestino, porque não está interferindo numa estrutura que elas possuem. Então fica aqui a alternativa correta. A 122, tá? Nós temos aqui... essa aqui é muito boa também, está falando de um veneno de cascavel, causa hemorragia, tá? Então, o que está falando aqui? Esse experimento que eles estão fazendo, se tu tirar, tu vai impedir, pessoal, a formação de trombos, típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral. O que é um trombo? Um trombo é um coágulo do sangue, que pode favorecer um AVC, ok? Então, se esse veneno aqui causa hemorragia, e com a técnica que eles fazem aqui e tal, ele pode ser utilizado, ele já está sendo testado aí. Então, questãozinha boa também. Essa aqui é uma questão que eu considero já mais um pouco difícil, porque a célula, a mulher, tá, pessoal? A mulher tem 2 cromossomos X, só que um deles é inativado. Aí forma até o que a gente chama de corpúsculo de Barr na célula. Tu pode ver assim uma célula e tem uma coisinha a mais assim, no núcleo ali, que é o corpúsculo de Barr, porque é a inativação de um cromossomo X. Então, isso, neste caso, como alguns cromossomos X eles são inativados aleatoriamente e tal, alguns eles vão se expressar e outros não, porque eles vão estar inativados. Então, expressividade variável. Aqui é a alternativa E. A questão 127, muito boa, respiração celular, tá, pessoal? Então, temos aqui mitocôndria e respiração celular, metabolismo energético.
Tá falando de urso, porque o urso não hiberna de verdade, tá? O urso, eles fazem uma pseudo-hibernação. Só que ele tá falando aqui que ele vai prejudicar, vai impedir a chegada dos prótons, os H+, né? Que a gente chama de prótons, H+, na ATP sintetase. Qual é a parte da respiração? Bem fácil, né? Se tu estudou respiração celular. Qual é a parte da respiração celular que a ATP sintetase está funcionando ali? É na última, né? Na fosforilação oxidativa, ou que tem esse nome de cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, questão fácil para quem estudou. Fala, professor, nunca... Para ti vai ser impossível essa questão. Mas para quem se lembra das 3 etapas do básico da respiração celular, não precisa nem se aprofundar aqui, você matava essa questão. Questão 129 envolve um pouco de conceitos químicas, de química também, né? Então, um solo de menor pH vai ser o NH4+, aqui ele vai ter um menor pH, então questão de ciclo do nitrogênio e chuva ácida. A questão 130, nós temos aqui, muito boa, pessoal, sempre cai. Ó, cones e bastonetes, são as células da retina. Cones diferenciam cores, bastonetes intensidade luminosa. Então, olha só, um animal que tem bastonetes mais sensíveis vai enxergar melhor em ambientes mal iluminados. Óbvio, porque o bastonete tem intensidade luminosa. Teus bastonetes são mais sensíveis, ou seja, em ambientes escuros tu vai enxergar melhor. Questão muito boa. Essa aqui, eu considero ela de média para fácil, tá? Então, relativamente fácil. Bastava tu saber esse conceitozinho aí, tu matava a questão. Tá, 132. 132, essa é fantástica também. Uma questão que eu posso considerar de ecologia, porque fala sobre interações ecológicas, tá? Então, tá falando aqui que é um combate à dengue, tá? E eles colocam uma bactéria, a Wolbachia, e dentro da mesma célula, aqui no final fala que necessitarão de recursos comuns. Cara, organismos que precisam de recursos comuns fazem uma competição sempre, tá? Quanto mais semelhante ao nicho de duas espécies, ou imagina, tu come a mesma coisa que um animal e tu tá na selva, e o animal tá comendo a mesma coisa que tu, vocês vão competir, velho. Competição é sempre ruim para todo mundo. Então, a alternativa correta é a competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Então, alternativa D. Aí depois nós temos a 133, o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma. Tá, então aqui, pessoal, a 133 é interessantíssima porque ele está falando que eles modificam o Trypanosoma cruzi, tá? E faz com que eles comecem a produzir algumas proteínas de tumores, né? Algumas moléculas tumorais. Então ele vai ter que entrar num processo de sistema imunológico ali, que no início tem o que a gente chama de apresentação do antígeno. E aí tu apresenta o antígeno, a célula começa a produzir anticorpos para destruir aquele antígeno e destrói tudo aquilo. Então, ou seja, olha que interessante, velho. Esse protozoário, esse Trypanosoma cruzi modificado, que não causa a doença, ele vai ensinar o nosso corpo a destruir enzimas, moléculas de células tumorais, e o nosso corpo vai destruir as moléculas tumorais, porque ele foi apresentado que aquilo é algo estranho, né? Então a alternativa correta é a apresentação de antígeno específico. Tá, pessoal? Então essas são as questões de biologia. Não quero me alongar demais, embora tenha me alongado um pouco mais, então só foi o gabarito aqui. Em outro momento lá na plataforma a gente terá resolução comentada especificamente cada uma das questões, aí um vídeo mais longo, comentando alternativa por alternativa, tá? Mas volto a dizer, prova boa, tá? Estamos juntos, um grande abraço, boa sorte para vocês, espero que dê tudo certo na caminhada. E se tu não foi bem no Enem, não baixa a cabeça, velho. Baixa por alguns dias, mas levanta com mais força ano que vem e vai à luta, gurizada. Porque todos nós temos um status atual, né? Todos nós podemos melhorar, nós podemos ir além, comparando sempre conosco, né? Tu não pode comparar tu com o outro. Compartilha, como é que eu posso melhorar em questão de estudo, em questão né, desse setor aí, pro ano que vem. E aí tu vai dando teu jeitinho lá, tá bom? Estamos juntos, um grande abraço e até mais, gente.